Xerostomia. Então, como a gente já tinha falado, a xerostomia, né, decorrente da hipossalivação, ela pode acontecer tanto na quimioterapia quanto na radioterapia de cabeça e pescoço. Ela é muito mais comum na radioterapia. Então, lembrar que se acontecer na quimioterapia, é transitória. É só durante o momento em que o paciente está fazendo a droga, a medicação. Na radioterapia, não. Na radioterapia, essa xerostomia vai ser permanente. Como eu falei para vocês, tem uma destruição dos ácidos. Então, a glândula é destruída e ela depois não consegue se recuperar, né? Então, assim, a gente até tem alguma recuperação, até 6 meses, 1 ano depois do fim do tratamento, mas depois estaciona. Então, o paciente nunca mais vai ter um fluxo igual ao que ele tinha antes. E qual é o problema do paciente com hipossalivação? O problema é que a gente tem uma diminuição na defesa da boca, né? Então o paciente vai ter mais tendência a cárie, mais tendência a doença periodontal, vai apresentar mais tendência a ter infecções oportunistas, o paciente pode ter alteração do paladar, pode ter dificuldade de deglutição. Então vocês imaginem num universo anterior, onde o paciente tinha um tumor de língua, fazia uma cirurgia, tirava parte posterior da língua, fazia uma radioterapia que fritava as glândulas dele e depois ele, sem metade da língua, sem saliva, tinha que engolir. Então vocês imaginem a dificuldade da fono de preparar um paciente desse aí. Não existe comer sem água. Paciente com câncer de cabeça e pescoço não come sem água, porque ele não consegue engolir. Não tem saliva suficiente para conseguir engolir sem água. Então, normalmente, as glândulas serosas são as que sofrem mais, por isso que há essa preocupação grande de livrar a parótida ali na hora que o radioterapeuta calcula a dose. Porque a parótida sente muito mais do que a submandibular e o dano na parótida é irreversível. Então a grande vantagem aí do MRT foi conseguir livrar um pouco a parótida. A submandibular, se ela eventualmente pegar alguma dose, a capacidade dela de se recuperar é muito maior do que da parótida. Então em 50% dos casos aí a gente tem uma recuperação. Existem técnicas muito malucas, né, que já foram feitas para tentar salvar as glândulas, tipo transplante de glândula. Tira a glândula, coloca aqui embaixo, irradia e depois bota a glândula. Não tô zoando, não. É verdade. Depois coloca a glândula para cima, né? Mas não preciso nem dizer para vocês o quão surreal é esse tipo de proposta, né? Mas já foi feito para tentar salvar a glândula. Uma coisa também muito comum no paciente com radioterapia é a chamada cárie de radiação. O que é a cárie de radiação? É tipo cárie de mamadeira, né? É aquela cárie rampante, agressiva. Por que o paciente com radioterapia faz cárie de radiação? Primeiro, por causa da xerostomia, né, da hipossalivação que ele tem. Segundo, a radiação afeta os odontoblastos. A resposta do dente fica totalmente diferente, não faz dentina reparadora, é um dente que simplesmente não tem resposta depois da radiação. Então junta isso com a hipossalivação e a gente tem cáries extremamente rápidas. Então uma coisa muito interessante da cárie por radiação é que o paciente não tem sintoma. Quando você vê o dente está decepado pela cervical, normalmente as cáries levam a essa amputação da raiz a partir da cervical e o paciente não tem dor nenhuma. A sensação que você tem quando você pega um dente que sofreu radiação, principalmente a 2D, né? Mais do que a 3D, mas a 3D também, que o dente esfarela, como se fosse cárie mesmo, como se fosse bolo, o dente esfarela ali na sua mão. Que você tentar colocar ali, ele esfarela. Então, olha lá, esse é o aspecto mais comum. Os dentes vão sendo destruídos a partir da cervical. Então, eles ficam como se eles tivessem sido amputados ali, né? Então, é um dente extremo, principalmente mandíbula. Mandíbula, muito mais do que maxila. Então, pra vocês terem uma ideia, a gente tá com uma paciente agora. A gente também só tem presente lá no HFAG, né? Não tem um... Não, essa semana eu até falei, gente, eu tô muito preocupada com essa... Eu tô muito preocupada com essa semana. Eu acho que o mundo vai acabar de verdade.
Eu acho que o mundo vai acabar. Não, olha aqui o que aconteceu. A Natália está outra pessoa. Ela agora anota, ela não esquece mais as coisas e ela não cai mais nas mentiras que eu conto pra ela. Mudou. Segunda coisa, que o mundo vai acabar, certamente, né? Essa semana eu fiz 2 mucoceles. Eu não vi a mucocele desde o século passado, que não apareceu a mucocele pra mim. Essa semana apareceram 2. Acho que o mundo tá acabando. Mas o seguinte, tem uma paciente nossa, ela tem 22 anos, o histórico dela é o seguinte, ela é HIV positiva por transmissão vertical, passou da mãe para ela, então é desde nova. Ela fez um câncer de boca, foi tratada com rádio e quimioterapia 2D. Hoje ela tem uma cárie de radiação surreal e ela tem um celulito desse tamanho na submandibular. Então, do quê? Do câncer de boca? Tem 5 anos. O quê? Remoção de quê? Remoção de quê? Não, a gente já vai chegar lá na tua pergunta. Esquece 5 anos. Sabe esse número cabalístico? Tira da sua cabeça, joga fora junto com o eclipse de amanhã, joga. Não. Não, claro, tô falando aqui não serve mais isso. Porque o que acontece? A gente sabe que os efeitos da radiação são cumulativos. Ou seja, depois de 5 anos só fica pior. É o contrário. Se você tiver que fazer um paciente com radioterapia, é melhor fazer assim que ele acabou a radioterapia, porque depois só vai piorar. Então, assim, a coisa mudou completamente de princípio. Depois de 5 anos é ainda pior. Quanto mais o tempo passar, pior vai ser. Químio não. Químio acabou. Químio acabou, o paciente acabou. Tem nada. Qualquer coisa que ele tivesse tido é ali durante a químio. Acabou a químio. Às vezes ele fica mais mal 1, 2 semanas ali até melhorar. Depois, acabou. A droga saiu do corpo, ele é um paciente normal. Absolutamente normal. Pode fazer tudo normal. Então, olha lá, osteoradionecrose. O que acontece com a radiação no osso? O que a gente chama dos 3 Hs, né? O osso, ele responde com hipovascularização, hipóxia e hipocelularidade. Só que aí, gente, olha só, hipóxia, hipovascularização e hipocelular. Só que isso não é só no osso, é no tecido mole. Então, quando você perguntou o negócio do celulito da paciente, a nossa preocupação é o tecido mole. Tecido mole de radioterapia, o inferno não cola. Você abre e sutura e o negócio não fecha. Esse é um dos problemas da osteoradionecrose, porque você não consegue fechar o osso. O osso fica exposto e aí dá osteoradionecrose, por causa do tecido mole também. O tecido mole não fecha, não cola. Parece que tiraram o velcro. Não cola. Não adianta. É um inferno mexer com tecido mole irradiado. Inferno. É terrível. E esse é um dos problemas quando você pensa, por exemplo, numa reabilitação estética de um paciente irradiado. Uma plástica ou qualquer coisa do gênero. Então, não é a mesma resposta. Então, qual é o problema da osteoradionecrose? Aquele osso é um osso morto, né? É um osso que não tem vaso. E por que o efeito é cumulativo? Porque esses danos da hipóxia vão trazendo radical livre, vão aumentando aquilo ali numa onda e vão aumentando a destruição óssea. Então, com o passar do tempo, ossos e dentes só vão piorando. Nada melhora. Então, a gente vai tendo só um efeito cumulativo. E aí, o que a gente vai ver é que o risco de osteonecrose, ele acontece quando a gente tem, na radioterapia, dosagens acima de 60 graus. Para vocês terem uma ideia, para tratamento do câncer de boca se usa 60 a 70 graus. Ou seja, todo tratamento de câncer de boca traz risco de osteoradionecrose. Não existe nenhum tratamento que não tenha risco de osteoradionecrose, porque é a dosagem para matar o tumor. Então, não tem jeito. E aí, o risco de osteoradionecrose
com o convencional é de 5 a 10%, né? Como o IMRT ele é relativamente novo, os estudos são muito variáveis. Tem os estudos que dizem que a osteoradionecrose aumentou, outros que dizem que diminuiu, então a gente ainda não tem muito uma noção do que está acontecendo aí realmente em termos de... Até porque, como vocês sabem, né, o risco de osteoradionecrose é maior com o passar do tempo. Se o IMRT tem só 10 anos, eu ainda não tenho um paciente aí com um longo prazo para a gente ter esse tipo de noção. Então, qual é o problema da osteoradionecrose? O aspecto clínico e esse comportamento do tecido mole é absolutamente o mesmo que a gente tem no bifosfonato. O aspecto, a dificuldade de tratamento é a mesma. Qual é a diferença da osteoradionecrose para o bifosfonato? Só a indução. Então, para eu dizer que é uma osteoradionecrose, o paciente tem que ter feito rádio. Se o paciente... Aí vamos lá, um problema de hoje. Câncer de boca. Falei para vocês que normalmente o tratamento de câncer de boca hoje é quimioterapia neoadjuvante. O paciente faz a droga de indução e faz a radioterapia. A droga mais moderna de indução é o Erbitux, que é o cetuximab. O Erbitux, ele causa osteonecrose. Então vocês imaginam um paciente de cabeça e pescoço que faz uma droga que causa osteonecrose e que irradia, que causa osteoradionecrose. Se ele tiver uma clínica dessa, esse paciente específico, qual vai ser meu diagnóstico? Diagnóstico. Qual vai ser o diagnóstico? Osteoradionecrose. Só vai ser osteonecrose se não fez rádio. Se fez rádio, o nome é osteoradionecrose. Tá? Então só vai ser osteonecrose. Para você dar o nome de osteonecrose, ele não pode ter passado por rádio. Isso aí é princípio do guideline. Se ele passou por rádio, o nome é osteoradionecrose. Se for bifosfonato, é só osteonecrose. Isso. Se ele não tiver feito rádio. Se ele usou bifosfonato e fez rádio, osteoradionecrose. Cadê o passador? Tá aqui. Então vejam que o nosso problema aí só vai aumentando, né? Só vão colocando drogas mais potentes, mas que também tem mais efeitos colaterais. Então, eventualmente, a osteoradionecrose ela pode causar parestesia, paralisia, fratura patológica, né? Então leva uma destruição aí importante do osso com essas áreas de sequestro. Clinicamente, é a mesma coisa da osteonecrose. Então, como eu falei para vocês, é só uma questão de nomenclatura aí para a gente dizer o que causou aquela morte do osso. Bom, então como é que a gente lida com osteoradionecrose? Se o meu risco só aumenta com o passar do tempo, o que eu faço? Previno. É minha única solução, né? Como é que se previne osteoradionecrose? Eliminação de foco infeccioso. Então o paciente não faz radiação. E isso aí, gente, é um negócio tão legal, tão legal, tão legal, que, assim, muita gente fala, médico não respeita dentista. Mentira, mentira. Tipo assim, o meu dia a dia lá é suspender químio do paciente, é adiar químio do paciente, porque o paciente não pode começar uma químio ou uma rádio se ele tiver engolido uma granada. Tem que fazer extração de tudo, tem que limpar, e o médico espera. Então isso aí é extremamente importante. Vocês veem o potencial que a gente tem. A gente adia uma químio, a gente suspende uma químio, adia a rádio, suspende a rádio, como planejamento do paciente, mas também como mucosite. Então, assim, as nossas infecções são potencialmente debilitantes para esse paciente. Então, tem que fazer prevenção de foco. Isso é um problema, né? Porque, assim, na hora que você vai avaliar um paciente com oncológico, é um momento em que você tem que ser o menos dentista possível. Você não pode ter pena do dente, né? Você não pode achar que um dente com mobilidade importante, que um dente com um paciente com uma boca em condição péssima, que ele vai fazer um tratamento e vai
virar, sei lá, um bombril ali do primor da higienização. Não vai, né? Então você tem que eliminar tudo, né? Extrair dente comprometido, eliminar foco. Existe, para tratamento de osteoradionecrose, a câmara hiperbárica, mas é extremamente caro, difícil de conseguir. Para vocês terem uma noção, a nossa aeronáutica não está funcionando, então é extremamente difícil aí de você conseguir para auxiliar no tratamento. Então, sobre a osteoradionecrose nos ossos gnáticos, assinale a alternativa correta. E aí, gente? Gente, um mosquito quase do meu tamanho aqui. Jesus. Tá vendo o mundo se acabando. Viu? Quase do meu tamanho. Exatamente. A remoção planejada dos focos infecciosos previne a sua ocorrência. Então, olha lá. Outras complicações que a gente pode ter do tratamento oncológico. Alteração da função, alteração do paladar, comprometimento da nutrição, a gente já falou disso tudo, né? Desenvolvimento dentário anormal. Isso aqui é importantíssimo. Neurotoxicidade, dor pulpar. Isso aqui é motivo de uma pregação diária minha lá no odonto, principalmente com o pessoal da endo e o pessoal da emergência. Por quê? Existem dois padrões de odontalgia em paciente oncológico. Padrão de odontalgia em paciente com radioterapia, cárie de radiação. Tem dor? Não tem dor. O paciente perde os dentes todos e não sente absolutamente nada. Dor não é uma questão. Rádio, tá? Rádio, dor não é uma questão. Por quê? Se mata vaso, se mata tudo, mata a sensibilidade também. Não tem dor ali. Ponto. Paciente com químio. Não tem nada no dente, nada, dente rígido, e tem odontalgia. Neurotoxicidade. Isso, gente, é uma coisa importantíssima para a prova e para a vida. Paciente em quimioterapia pode chegar lá para você se queixando de uma dor lancinante num dente rígido. Rígido. Faz o quê? Faz o quê, gente? O endo não aguenta, né? O endo não aguenta. E, gente, isso é uma canonização. Ainda mais se o dente tem uma restauração, aí o endo fala, ai, pode ter uma microfratura. Não, gente, é neurotoxicidade. Esse paciente vai fazer opioide. Ponto. Vai fazer opioide e vai melhorar. Não é pra mexer no dente. Então, se o paciente está com químio, está com dor no dente, não é para mexer no dente. Então, se eu já expliquei isso 15 vezes, as pessoas não entendem. Então, agora eu botei lá, paciente em químio não se toca no dente antes de falar comigo. Ponto. Porque não adianta. Vai abrir o dente e a dor não vai passar. Porque é neurotoxicidade. Não é pulpite. Não... Ah, mas a restauração está com cárie. Tá bom, mas a dor não é da cárie. Não é. Padrão de dor é um padrão diferente. Ele não consegue localizar. O que é mais desesperador pra endo. Aí não sabe se vem de cima, se vem de baixo. Aí tu já pede aquela panorâmica. Aí já vê que tá tudo ruim, porque tá sempre tudo ruim, né? E aí já dá aquele desespero. Aí o endo não consegue, a taquicardia. E aí acha que quando vê que abre 3 dentes. Não, igual outro dia. Eu tava fazendo alguma coisa aqui. Aí a Natália, não, tô com paciente aqui da onco, não sei o que. Eu fico com fulano. Tem que abrir 4 dentes. Falei, tem que o quê? Ela falou, abrir 4 dentes. Falei, não abre nada. Espera que eu vou te ligar, porque agora não tô podendo. Não abre nada. Não é pra abrir nada. Tipo, isso aí é ponto. Não é pra abrir nenhum, nem 2, nem 10. É pra fazer tratamento medicamentoso. Vai melhorar. Vai demorar, mas vai melhorar. E o paciente teve cárie rampante por causa da rádio. Extrai aqueles dentes córneos da rádio nervosa? Não extrai. Sepulta a raiz, canal, sepulta, missa de 7º dia, fica ali. Então, por exemplo, tem uma paciente no consultório que ela teve um CA de língua, fez uma cirurgia
já há 15 anos, né? Então ela fez a radiação 2D ainda, né? Ela não tinha MRT na época que ela fez o tratamento. Uma senhora, uma fofa. Cara de radiação. Muito, 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 muito. Cara, meu sócio ficou... Eu fazendo estimulação salivar, consegui voltar um pouco a saliva dela, mas não muito. Ele ficou 1 ano e meio fazendo tratamento dela. Canal, sepultamento, núcleo de fibra de vidro. Aí, tipo, fixa em alguns pontos onde a raiz colocava, PPR nas demais. E é isso. Difícil de reabilitar. Difícil. Bem difícil. Então, não é fácil. Então, olha lá. O Reguese, diferente do Neville, ele separa os efeitos em temporários e em permanentes, né? Como eu falei para vocês, o Neville coloca tudo junto. O Reguese separa em permanente e em temporário. Então, efeitos temporários da radiação para o Reguese: mucosite, dor, alteração do paladar, cândida, dermatite, eritema e alopécia. Permanente: xerostomia, cárie cervical, osteoradionecrose, telangiectasia, atrofia epitelial, hiperpigmentação e alopécia focal. Então, olha lá, os pacientes portadores de neoplasias malignas na região da cabeça e pescoço e submetidos ao tratamento radioterápico podem apresentar efeitos adversos. Escolha a opção que não representa esses principais efeitos. Exatamente, né? Hiperplasia gengival e queilite, que não tem nada a ver aí com a história. Bom, então qual é o papel do dentista aí no acompanhamento pré e pós do paciente com câncer? Então, acompanhar o paciente antes, durante e depois, limitar o dano. Antes vai fazer o quê? Remover focos infecciosos, remover resto radicular, estímulo salivar e instrução de higiene oral. Então, isso é importantíssimo no paciente oncológico. O que a gente faz antes da radioterapia, né? Exo de dentes com prognóstico ruim. Restauração, como a gente falou, não pode o quê? Ser de metal. Então vai ser compósito. Eventualmente a gente faz ionômero, né? Por quê? Como eu falei para vocês, o que acontece lá no HFAG é que o paciente chega hoje, se chega um paciente de cabeça e pescoço, o odonto para, porque vai tirar todos os amálgamas, vai tirar tudo que tem de metal, vai fazer preparo periodontal para ele ir fazer a tomografia para fazer a radioterapia, né? Então tem que fazer tudo aquilo. Se ele tem bloco, né, vários blocos de metal, não tem como fazer provisório de 5 dentes. Então tá aqui o número naquela porcaria toda para fazer a tomografia e depois vai fazendo o provisório, o definitivo, o que quer que seja. Importante naquele momento é tirar o metal. O resto, depois você faz com o tempo, né? Então, tipo, ele senta na cadeira de manhã e sai de noite. É exo, é ionômero, é raspagem, pra ele já ir pra moldagem. Hã? Sim, tirar o foco da infecção. Se ele tiver que fazer... E aí, exo tem que fazer logo. Porque a exo, normalmente, a gente libera com 7 a 14 dias. Né? Então, se o paciente fez a exo hoje, ele só vai poder começar qualquer coisa, dependendo da mandíbula, maxila, tamanho do dente, dali a 1 ou 2 semanas. Né? Então, normalmente, a gente acaba adiando a quimio ou a rádio 1 ou 2 semanas se o paciente tiver que fazer exo. Né? Até aquilo ali tá fechado e a gente dá alta, então, para o paciente. Preparo básico periodontal, né, como eu falei, ajuste de prótese, isso aqui é importantíssimo. Isso aqui, quando o paciente é edêntulo, é o nosso foco. Por quê? Como eu falei para vocês, o paciente perde muito peso e eu não posso ter ali uma zona de irritação adicional para um paciente que já tem risco de mucosite. Ele precisa comer, ou seja, ele precisa da prótese, né? Ele não pode ficar sem prótese. Tá fazendo tratamento quimioterápico, tira a prótese total. Não, o paciente precisa comer. Precisa comer sólido, precisa mastigar. Então ele precisa usar, precisa estar funcional, não pode estar machucando. Então isso aí é uma coisa extremamente importante. Tratamento endodôntico, mesmo raízes, né? Então se você decidir manter ali, você botar... Isso aqui é mais
para paciente que já está com recidiva, né, que está fazendo rádio de novo. Então ele está com porque se ele não fez rádio, a gente já tira tudo. Mas se ele fez rádio, a gente sepulta para ele voltar ali para o tratamento da recidiva. Então isso, gente, é outra coisa, né? Um paciente que você está preparando para onco é um paciente que você tem que esperar uma recidiva. Então você já pensa ali na frente, né? Que não é para fazer implante, não é para botar metal, porque ele pode ter recidiva e aí isso vai te complicar a vida. Então você já deixa o negócio ali do jeito que você precisa. Instrução de higiene oral, a gente faz uma moldeirinha para o paciente, para ele usar flúor manipulado todo dia de noite, né? Então para aumentar a proteção ali. Tratamento durante a radioterapia. Enquanto o paciente está fazendo a rádio, então não sei se vocês têm conhecimento disso, né? Mas a químio, ela é feita por ciclos semanais, né? Então o paciente faz o ciclo de químio e aí depois ele tem repousos, dependendo do tratamento, 6 semanas, ou 8 semanas, ou 3 semanas ele começa o ciclo de novo. Então o paciente com químio, ele tem esses descansos. Então normalmente se você tiver que fazer algum procedimento no paciente com químio, quando você vai fazer? Na semana anterior ao reinício, ou seja, no maior descanso da última químio. Né? Por quê? Porque a químio debilita o paciente imunologicamente. Então, quando ele está se recuperando, ele vai entrar na químio de novo. Então, antes dele entrar na químio, você faz o que você tem que fazer, ele entra na químio. Aí, se ele tiver que fazer outra coisa, você vai fazer no outro período de repouso dele. A rádio não. A rádio normalmente são 30 sessões e diárias, de segunda a sexta. Então, o paciente faz rádio segunda, terça, quarta, quinta, sexta, então, tipo, você não faz... Isso é um problema, por exemplo, lá na aeronáutica, né? Como eu falei pra vocês, a radioterapia é feita fora, né? Na São Vicente ou no Quintadó, e o paciente tem que voltar lá no HFAG pra fazer laser com a gente, e tratamento pra mucosite. Então, cara, é um desgaste. O cara vai, irradia, normalmente são 30 seguidos. Só para fim de semana. Né? Normalmente são 30. Então, durante a radioterapia faz o quê? Nada, só controla emergência, né? Então, se o paciente faz xerostomia e a gente acompanha ele da xerostomia, ele normalmente não faz cárie de radiação aqui, exceto que seja se for recidiva, como eu falei para vocês. O problema maior aqui é mucosite e infecções oportunistas, é o que a gente realmente lida aí durante a radioterapia. O que a gente faz depois da radioterapia? Sem dúvida nenhuma, uma das maiores preocupações que a gente tem é com a xerostomia, né? E com a complicação que o paciente vai ter da xerostomia. Então, cárie de radiação, doença periodontal. Então, o acompanhamento com instrução de higiene oral e um acompanhamento ali periódico é extremamente importante. Outra preocupação, osteoradionecrose. Então, gente, tirem da cabeça esse negócio de 5 anos. Não é para extrair, a menos que tenha um foco infeccioso ali agudo, senão vai fazer o canal e vai sepultar aquilo ali. Então, quanto menos mexer, melhor, para sempre, para todo sempre. Então, por isso que é extremamente importante ter ali o contato direto com o paciente. Então, depois da radioterapia, é que a gente vai se preocupar com restaurações protéticas definitivas, né? A gente não precisa se preocupar nisso aí durante o tratamento, então isso pode ser feito depois. Instrução de higiene oral, então no primeiro ano o paciente vai ser visto a cada 3 meses. Depois o paciente vai ser visto como um paciente normal, a cada 6 meses, né? Então a gente tem uma preocupação grande aí no primeiro ano e depois ele entra num ritmo de paciente normal. É claro que você, por exemplo, eu tenho um paciente lá, um paciente que eu acompanho desde o diagnóstico que ele começou o tratamento. Eu acho que tem uns 3 ou 4 anos. Cara, ele é um paciente que, na boa, eu vejo mais ele do que a minha mãe. Porque ele não tem comportamento. Ele não tem comportamento. Ele entra no consultório com uma porra de uma mariola, comendo a mariola. Ele tem cárie toda semana. É um negócio impressionante. Eu chego no consultório e tá lá. Ele tem cárie, eu não tenho o que fazer. Porque ele não muda a dieta, ele não higieniza direito, ele chega com a mariola no meio das centrais. Não tem o que fazer. E é um paciente de dinheiro no consultório. Não tem.
sei, já mandei ele pra nutricionista. Eu não sei, acho que agora só é exorcismo, porque não tem o que fazer. Ele tá sempre com algum problema, porque, cara, fez IMRT, fez quimioterapia. E, cara, come bala como se tivesse 5 anos de idade. Não tem como, né? Não tem santo que resolva um problema desse. Então, esse paciente aí é um paciente que faz consulta semanal, praticamente, né? Não tem o que fazer. Bom, então, o que a gente tem que ter em mente quando a gente está atendendo um paciente irradiado? Principalmente para endo, né? Dentes que sofreram tratamento endodôntico. Quanto mais rápido você fizer a restauração definitiva, melhor, né? Melhor a chance de você ter um insucesso, de você precisar reabordar aquele dente. Então, principalmente quando referente a dentes endodonticamente tratados, quanto mais rápido, melhor, né? Então, quanto mais rápido tratar aquilo ali, melhor, por causa do risco de recontaminação, lesão periapical e etc. Restaurações, olha que coisa fabulosa, restaurações resistentes que necessitem de pouca destruição do dente, ou seja, não temos no mercado, né? Mas é isso que a gente tem que ter em mente, né? O mais resistente possível e com menor destruição possível. Então, núcleo não pode ser de metal, como a gente falou, né? Então, evitar metal a todo custo nesses pacientes. Osteoradionecrose. Então, normalmente, o que a gente faz? Como eu falei para vocês, quanto mais rápido a gente abordar o paciente, melhor, né? Mas é um paciente que vai ter efeitos ainda muito intensos, principalmente salivares, né? Como a gente falou, no primeiro ano. Então, normalmente, se a gente tiver que abordar um paciente desse, a gente vai, se possível, esperar 6 a 12 meses depois do procedimento, né? Para ele começar a ter ali uma adequação de flora, de saliva e etc. Mas, como eu falei, evitar o máximo possível a intervenção cirúrgica. Então, se pode fazer sepultamento, faz sepultamento das raízes. Profilaxia antibiótica. Então, como eu falei para vocês, a profilaxia antibiótica que a gente faz aqui para osteoradionecrose é a mesma que a gente faz para osteonecrose, para o risco de osteonecrose, né? Então, como eu falei para vocês, não é a profilaxia da American Heart Association, porque eu não estou prevenindo endocardite bacteriana. Eu estou prevenindo o quê? Necrose óssea. Para prevenir necrose óssea, o esquema é esse: amox com metro, 48 horas antes até 2 semanas depois do procedimento. Isso aqui é profilaxia para osso, para evitar necrose óssea. Então, deixa eu pegar aqui para diminuir, peraí. Serve para paciente com neuronar? Serve. É a mesma. Assim, o tratamento que a gente faz para osteorádio hoje é o mesmo da osteonecrose. Em termos de abordagem de tratamento é a mesma coisa. Tem diferença. O comportamento das lesões, eles são muito similares, né? Assim, a difusão do antibiótico é ruim, porque é osso. Quanto mais você mexe, pior fica. A única diferença, assim, realmente em termos de abordagem da osteonecrose para a osteorádio é que a osteorádio, ela responde bem a ozônio. Oxigênio, os dois respondem ao ozônio, esquece o ozônio. Tô falando para vocês o que está na literatura. A osteoradionecrose responde bem à câmara de oxigênio hiperbárica. A osteonecrose não. Então, assim, isso é o que está na literatura lá no livro. Então, a única diferença realmente em termos de abordagem é essa. Não adianta tentar a câmara hiperbárica para osteonecrose por bifosfonato, o que para radioterapia parece funcionar. Você acha que os médicos, quando fazem eles avisam o paciente? Não avisam, não avisam. A minha mãe estava tomando e nem eu sabia. E nem ela. Minha mãe. Eu tô com osteoporose, eu então te passou. Quando eu vi a lembrar, minha mãe ia fazer implante. Minha mãe também. Gente, na minha casa, isso aconteceu na minha casa. Minha mãe outro dia eu vi. Aí ela falou assim: não, tem que tomar um remédio de manhã, tem que estar em jejum. Ficar em pé. Eu falei, mas você tá tomando bifosfonato? Não é cálcio. Eu falei, não é cálcio não. Me dá esse negócio aqui. Eu falei, é pra parar de tomar. Aí eu falei, mas você tá maluca? Como é que você toma um negócio sem falar comigo? Tá doida? Ela, é só um cálcio. Porque eu tô com osteopenia.
Falei, primeiro que a osteopenina não é pra tomar isso. E segundo que isso não é cálcio. O alendronato. Eu falei, mãe, parou, não vai tomar isso, tá maluca? Não, gente, isso acontece na minha casa, imagina nos demais. Porque a minha mãe, ela... Porque assim, eu não tô falando na minha casa, porque eu sou diferente de você, mas porque normalmente todo mundo da minha família, quando tem qualquer coisa com o médico, pergunta pra mim. Porque eles acham que é médico, né? Assim. Cara, eu até prefiro, porque eu prefiro do que vir me perguntar negócio de dente, porque negócio de dente eu não entendo. Aí você fica com aquela cara. Não, porque aqui, outro dia, qual clareamento? Eu falei, gente, não sei. Sei lá, não sei nem pra mim, que já pra vocês. Não, outro dia eu tava até perguntando isso lá. Falei, gente, é verdade que agora clareamento pode tomar vinho? Aí falaram, pode tomar normal. Eu falei, que maravilha, né? Tá, beleza. Então lá. Pacientes portadores de câncer na região de cabeça e pescoço, quando submetidos à radioterapia, podem apresentar vários tipos de manifestações clínicas, sistêmicas e bucais. Efeitos biológicos indesejados induzidos pelas radiações ionizantes podem surgir, principalmente na região bucal. Qual é o melhor tratamento para a osteoradionecrose? Prevenção antes do tratamento radioterápico. Exatamente isso.